Bate-papo. E no bate-papo do dia nós vamos falar sobre eleições, ano eleitoral, e alguns nomes começam a ser cogitados para estarem concorrendo a alguns cargos, entre eles Sidney Eckert, que já foi prefeito de Arroio do Meio, e se ventila essa possibilidade de encontrarmos ele neste ano eleitoral, de novo colocando seu nome à disposição à prefeitura da cidade. É isso que a gente quer saber. Sidney, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia ao Grupo Independente, aos ouvintes do Vale do Taquari, principalmente a comunidade de Arroio do Meio. Até vindo para cá, hoje eu estava pensando, será que eu ainda sei falar no microfone depois de tantos anos já, né? Mas agora aqui nos bastidores, ouvindo, eu entendi ontem a muvuca que tinha na Assembleia, né? Que eu estava lá também, né? Estava lá, tu viu? Tava uma polvorosa nos corredores, tudo. Então tá explicado. Era a Aline Silva que estava na Assembleia ontem, né? Olha aí. Era eu... A Aline, tempos atrás, quem conseguiu fazer isso foi o Galvão Bueno também, conseguiu essa repercussão. Olha aí, boa! Muito bem, muito bem, muito Não obrigada. enche a bola dessa guria, que senão depois ela fica insuportável. Insuportável é a palavra. Eu fiz um agito, fiz mesmo. Mas a comitiva da Festa da Pitaia, de sério, também agitou os bastidores lá da Assembleia ontem, né? Havia até uma pitaia circulando, uma grande pitaia, né? Também e o Moisés estava junto? Tava. Quando tem Moisés junto. Tanto que em alguns momentos eu integrava aquela comitiva, porque estava tão divertido, né? Que eu fazia esse movimento. Antes de falarmos, inclusive, da possibilidade da candidatura, Sidney, o que o Sidney está fazendo para a audiência que daqui a pouco não te ouve tão frequente nos microfones? Eu estou trabalhando de assessor do deputado Luciano Silveira, né, deputado estadual, e de contrapartida também a gente acaba ajudando o deputado federal Alceu Moreira, que é bastante votado aqui no Vale do Taquari, fez em torno de 11 mil votos aqui na região. E ontem ainda a gente estava com o deputado Luciano, que é o presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia, junto com o Valmor, que é o chefe da equipe da comissão, levando algumas demandas e mostrando a importância que algumas questões têm aqui no Vale do Taquari, já que falando em agricultura, que é a questão hoje, né, de muitos produtores de leite desestimulados, muito desistindo pelo baixo preço, por causa dessa questão da importação. A própria questão da energia elétrica, a gente sabe que em alguns lugares aí as pessoas ficaram quase um mês, né, sem energia. Então esse tem que ser um debate muito importante dentro da questão da Assembleia. Temos também a questão aí da proteína animal aí, dos incentivos que o governo do estado está querendo tirar. Então a Assembleia, a comissão tem que trabalhar, porque a nossa região aqui é uma forte produtora de proteína animal. Tivemos sim as duas grandes enchentes, mas o grande problema da nossa agricultura nos últimos anos sempre é a questão da estiagem, né? E nós não temos falta de água no Vale do Taquari. Nosso problema é armazenar a água, né? Então a importância da comissão também trabalhar nessa questão de cisternas, de açudes, de poços, de encontrar formas alternativas aí na questão da armazenagem da água. E também uma outra questão aí, que um mercado internacional ainda a ser explorado, que para nós aqui no Vale do Taquari também é muito importante, porque nós temos muitos integrados aqui na questão do frango, na questão do suíno principalmente, e também é uma cadeia que está com os preços com dificuldades, o integrado recebendo pouco, as cooperativas nossas aqui também se queixando da pouca lucratividade. E a gente sabe que tem mercados no mundo que consomem essa carne, e principalmente o mercado chinês, que é um grande mercado, que também consome carne com osso de outros países, e do Brasil não, né? Então a necessidade da gente incluir a venda dessas carnes também para o mercado chinês são 5 demandas importantes que a gente conversou com a comissão da Assembleia ontem, né, com o deputado, para estarem na pauta da Comissão da Agricultura durante esse ano nos debates. Sidney, o nosso foco até outro é falar sobre a tua possível candidatura à Prefeitura de Arroio do Meio. Mas até para falar um pouquinho do cenário político e falar um pouquinho da tua história. Tu foste vereador quantas vezes na cidade? Fui 3 vezes vereador. 3 vezes. Prefeito 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes prefeito. Tu foste candidato à Assembleia também e fez uma votação expressiva, superando 15 mil? 18 mil votos. 18 mil. A gente ficou na suplência, né? E por alguns detalhes aqui próprios da nossa região, erros meus também, da condução do processo,
e da própria região, a gente poderia ter chegado tranquilamente a uma suplência melhor, o que teria nos dado 2 anos de mandato na Assembleia Legislativa, né? E com isto a gente ia se cacifar com muito mais força para disputar, no caso, uma nova eleição. Mas não aconteceu e na vida, né, não adianta ficar culpando os outros. A gente tem que ver também onde a gente errou, onde é um aprendizado, né, da gente reconstruir, de rever momentos da vida da gente. Mas a gente nota que, mesmo depois da tua candidatura, e não sendo prefeito em Arroio do Meio, tu continua circulando pela política regional, ora como secretário, ora como estrategista, não somente em Arroio do Meio, mas também em outras cidades. E agora retornando para o cenário estadual. Tu te projeta ali na frente, tu pensa nisso de novo, em ser candidato a deputado? Olha, tudo é uma questão também que passa um pouco pela questão da idade, né? Não que eu me considero muito jovem, né? Tenho 58 anos, mas é uma caminhada, né? A questão regional aqui, a gente percebe, né, que tem outras lideranças, no caso do PMDB, do próprio PMDB, a gente percebe assim que a Márcia Scher, que foi candidata a deputada estadual na última eleição, a gente percebe os movimentos que ela está fazendo. A gente também sabe que o ex-deputado Elmar Schneider, hoje prefeito de Estrela, que está no PMDB, também faz movimentos interessantes e a gente sabe que ele sonha em voltar à Assembleia. Temos o nosso prefeito Paulinho, de Santa Clara, que vai estar sem mandato em 2026 de prefeito, então ele vai ter 2 anos aí de tempo para se dedicar a essa questão, se assim ele o quiser. Ele não me falou nada, né? Mas a gente sabe que ele é uma pessoa que tem projeção regional. Todo mundo conheceu Santa Clara há 20 anos atrás, o que é Santa Clara hoje, né? Todos nós temos nossas virtudes, nossos defeitos, mas o Paulinho conseguiu fazer uma grande transformação de gestão e de cidade de Santa Clara. Então acho que tem nomes aí que estão muito evidentes. Vamos ter a candidatura do Ranzi aqui como candidato a prefeito em Lajeado, provavelmente, né? Ele garantiu para nós que sim na semana passada. Né? Então e a gente sabe que Lajeado são 100 mil habitantes, são 50 mil eleitores. Quem arrancar de Lajeado com uma bela votação, ele tem muito mais chances do que de uma cidade menor. Então vejo que tem muitos candidatos na minha frente, né, para a próxima eleição. Então a gente não trabalha com essa possibilidade. Trabalha sim visitando os municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, pela experiência de vida que a gente já tem de oferecer isso, pelos contatos que a gente tem dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Governo do Estado, com os deputados de Brasília, a gente tentar auxiliar o pessoal dessa forma. Sidney, vamos te ver este ano disputando a Prefeitura de Arroio do Meio mais uma vez? Aline, assim, as candidaturas, de certa forma, né, as pessoas vão dizer que isso é blá blá blá, né? Mas as candidaturas, elas são definidas pelos partidos políticos, né? Existem momentos para isso, né, que são as convenções que devem acontecer lá no final de julho e agosto. E eu faço política há muitos anos, participo da vida pública há muitos anos, gosto da vida pública, né? Tem gente que faz política, participa da vida pública e diz que não gosta, né? Eu não. Eu faço e gosto, e digo que gosto, né? Eu me coloco assim como soldado do partido. Lá em 2000, eu sei que fui convidado pelo partido para concorrer a vereador e ajudar a somar votos para eleger outros vereadores. Acabei me elegendo. 2004, me reelegi. 2008, fui convidado para ser candidato a prefeito. 2012, aceitei. 2016, não tinha nada para disputar. E 2020, o partido não me convidou, né, para ser candidato a prefeito, nem a vice, nem a vereador. Eu estava lá empunhando a bandeira do partido junto. A certeza que eu tenho que em 2024, independente do que acontecer, eu vou estar com a bandeira do 15, a bandeira do PMDB em Arroio do Meio. A posição, o partido que vai definir. Partido que vai definir, mas existe este desejo? Olha, Aline, toda pessoa que entra na vida pública ou em qualquer setor, né? Vocês mesmos, quando começaram aqui na rádio, que começaram devagarzinho e hoje são expoentes aqui do Grupo Independente, né? Toda pessoa que é vereador, né, que é vice-prefeito, evidente que ele tem o desejo de subir mais um degrau na vida, né? Porque isto é uma honra e é uma forma de mostrar
o seu trabalho dentro da comunidade. Hoje eu enxergo muito mais essa questão. Lá em 2008 surgiu a oportunidade, né? Até porque o partido não tinha outros nomes. Hoje eu já vejo mais a parte pública, a parte política, apesar da gente ser muito criticado, político em geral ser muito criticado, e também tem muitos que deixam a desejar para serem criticados, né? Eu vejo muito mais isso como uma missão, né? Então, eu digo assim, alguém tem que ser o prefeito da sua cidade, né? Seja a cidade que for, alguém tem que cumprir essa função, tem que cumprir essa missão. E se o partido assim desejar, que eu seja, ou dentro de uma coligação, me sinto assim preparado para aquilo que o partido definir, e se for, né, me colocarem lá como candidato, pré-candidato a prefeito, alguma coisa assim, é muito tranquilo também. Nós estamos conversando com Sidney Eckert. Ele é empresário, ex-prefeito, ex-vereador, ex-candidato à candidatura estadual com mais de 18 mil votos aqui no Vale do Taquari, e ele é um possível pré-candidato à prefeitura de Arroio do Meio. Eu gostaria, Sidney, que tu fizesse uma avaliação sobre a atual administração de Arroio do Meio. Arroio do Meio tem uma peculiaridade, né, Moisés, muito interessante, que eu me lembro lá da época que eu trabalhava na bodega, no primeiro emprego ali, né, foi num boliche, numa cancha de boche, que vinha lá seu Ernesto Dalpian. Vendia fiado lá, é? eu era empregado. Na época da cachaçinha, do aperitivo, né? Então o seu Ernesto Dalpian, por exemplo, ele frequentava lá, na época de prefeito e não prefeito. Ele vinha lá jogar trecete, jogar quatrilho, jogos italianos, né? Ele era lá natural de Coqueiro Baixo. E nunca vi ele falar de política, né? E assim, depois também os outros prefeitos, Paulo Steiner, Paulo Barques, hoje o Klaus, o atual prefeito, sempre quando alguém está no executivo, quem está fora não costuma fazer comentários, fazer avaliações da administração, porque todo mundo sabe o quanto é difícil a gestão pública, quanto é difícil administrar. Hoje, com a questão das redes sociais, tudo está muito mais vivo, muito mais latente, as coisas acontecem de forma muito mais rápida, né? A cobrança é muito maior, a gente sabe disso, então é um desafio muito grande para a questão de administrar os municípios. Então, fazer uma avaliação da administração, acho que deixar ela concluir o seu mandato, ela tem o seu plano de governo, ela tem o seu trabalho a cumprir. Eu sempre prefiro dizer assim e natural, né? Quando eu fui prefeito, também tinha muita gente que não concordava com as ideias da gente como prefeito, que desejava uma outra candidatura, e assim também dentro da comunidade de Arroio do Meio a gente percebe, né, e que a administração municipal não é unanimidade, e claro que as pessoas também desejam alguma mudança, uma parcela da comunidade. Então nesse sentido a gente tem que trabalhar como partido e como pessoas ligadas à política, muito mais pensar para frente, né, do que ficar avaliando quem está trabalhando, quem está tentando fazer o seu melhor. Sidney, embora a gente entenda que alguns nomes são apresentados como pré-candidatos ou possíveis pré-candidatos, se colocando à disposição do partido, e que isso só vai ser determinado pelo partido lá na convenção, a gente sabe que as tratativas nos bastidores, elas estão no ápice agora por esses meses. Entre as tratativas existem nomes cogitados para compor vice contigo, dobradinhas, nomes que já foram ventilados, ou ainda não? Olha, o PMDB vem tratando esses assuntos como executiva, né? Nós temos nosso presidente Rodrigo Kreutz, os vice-presidentes Paulo Reck e César Cortes. Então, todas as decisões, tudo que é feito num grupo ali de 10, 14 pessoas ali que sentam e conversam e definem os passos do partido. Existe hoje uma vontade, né, para compor a chapa majoritária do partido, a gente percebe isso, né, dos 6 vereadores, né, todos eles têm esse desejo, né, de estar na chapa majoritária, seja como candidato a prefeito ou como candidato a vice-prefeito. Então, nomes, né, vamos lá, eu né, gostaria. O Rodrigo Kreutz, Paulo Reck, Marcelinho Schneider, César Cortes, Helena Matti, Adilis Maier, né, todos eles, assim, deixam o seu nome
à disposição para estar na chapa majoritária. Possibilidade de chapa pura? Olha, essas definições, elas acabam acontecendo mais lá na frente, mas sim, existe essa possibilidade. Mas não é uma tendência. Hoje sim. Tendência de chapa pura? Hoje é uma tendência. Por quê? Porque existe a atual administração, a atual coligação, que pelas entrevistas que a gente percebe, pelas leituras que a gente faz no jornal, que ela se sente muito confortável e vai ter as suas candidaturas. Né? Vai continuar com o PT, por exemplo? A gente, deve continuar. PP e PT. PDT. PDT. Isso, e Republicano, são os 3 partidos que estão. A gente percebe também pelas entrevistas e pelo que está escrito no jornal que o PL quer colocar candidato próprio a prefeito. O PT sinaliza da mesma situação. Então também é uma coisa muito lógica que o PMDB daqui a pouco vai concorrer com chapa pura, até porque todos os partidos estão querendo traçar o seu caminho e apresentar as suas ideias. Muito bem. Vamos aguardar, esperar aí as convenções, as definições dos nomes, mas fica aqui então essa fala de desejo e disposição de estar concorrendo novamente à Prefeitura de Arroio do Meio. Eu que agradeço aqui a oportunidade da entrevista, né? E sim, né? Acho que são muito natural, né? Que quem é prefeito, quem é vereador, mas principalmente a questão de prefeito, são pessoas que estão na vitrine, estão expostas, né? Mas alguém precisa cumprir essa missão. E quem a cumpre, quem chega lá, que nem a gente, da minha parte, faço hoje com a atual administração, a gente tem que ter muito respeito. E também porque é uma missão árdua, um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. Muito obrigado, Sidney, participando com a gente aqui no Panorama. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu que fiquei muito feliz de ser lembrado, de ser convidado para vir aqui. Legal. Tá aí o Sidney Eckert conversando com a gente aqui. Ele é possível pré-candidato ao município de Arroio do Meio. Daí deixa por minha conta. É fortíssimo o candidato à prefeitura de Arroio do Meio, Sidney Eckert, agora em 2024. Nós teremos um ano, Aline, que realmente vai sair faísca. Não só em Arroio do Meio. Não só em Arroio do Meio, não só em Lajeado, não só no Vale do Taquari, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque realmente as eleições municipais, elas são eleições que deixam o povo muito próximo, todo mundo conhece todo mundo. O Rio Grande do Sul tem poucas cidades grandes, então realmente o ambiente político regional nas cidades do Rio Grande do Sul será esse. Tanto é que as convenções só vão acontecer lá no meio do ano e nós já estamos falando sobre isso agora porque é de interesse público, né? Já se fala muito sobre isso e que bom, falar sobre política é importante para os municípios da região.